De Carla Zambelli, presa na Itália. A deputada deve permanecer sob custódia até uma definição sobre o pedido de extradição dela. Foragida da Justiça, a parlamentar do PL de São Paulo foi localizada ontem pela polícia italiana em um prédio nos arredores de Roma. As informações sobre o paradeiro dela teriam sido repassadas às autoridades pelo deputado Ângelo Bonelli, do partido Europa Verde. Carla Zambelli foi condenada aqui no Brasil a 10 anos de prisão e a perda de mandato pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela teria contado com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto para emitir um mandado falso de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os detalhes chegam agora com João Pedro Melo, que está com a gente ao vivo. Bom dia para você, JP. Seja bem-vindo. Oi, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Não ironicamente, o pedido de prisão preventiva de Carla Zambelli foi assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, né? A Justiça da Itália agora tem 48 horas para decidir se mantém ou não a prisão da deputada federal, ela que foi presa pela polícia italiana em Roma, na capital do país. Só depois que esse pedido de extradição feito pelo governo brasileiro for analisado, né, ou será analisado pelo Poder Judiciário italiano, aí sim a gente vai ter uma decisão se ela vem para o Brasil, se vai continuar cumprindo pena na Itália, o que de fato vai acontecer. Carla Zambelli foi condenada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, também foi condenada à perda do mandato parlamentar, nesse processo que trata sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Que processo foi esse? Na época, Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto acabaram entrando numa conta do ministro Alexandre de Moraes, do CNJ, fizeram um mandado de prisão para Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Carla Zambelli, na época, negou esse fato, disse que ela não tinha motivos nenhum para fazer isso, e aí depois, nas investigações, ficou comprovado que ela, junto com o hacker Walter Delgatti Neto, acabaram fazendo essa situação. Carla Zambelli, depois dessa condenação, deixou o país pela fronteira com a Argentina, foi para a Itália, ela tem cidadania italiana, né, e por isso tinha sido, então, incluída na lista da Interpol. A gente estava acompanhando essa situação há mais ou menos um mês e meio, ela inclusive divulgou vídeos, né, pela internet, dizendo que não se entregaria, que não tinha medo de ser presa. Fato é que ontem, depois de quase um mês e meio de Carla Zambelli foragida, o deputado italiano Ângelo Bonelli escreveu na internet que encontrou a deputada andando pelas ruas de Roma e ao ver o local em que ela entrou, na verdade, denunciou esse endereço à polícia italiana. Essa prisão foi possível, então, segundo a Polícia Federal, graças à atuação da Adidância Policial em Roma, em cooperação com autoridades italianas e também a Interpol. Em um vídeo publicado na internet, Carla Zambelli disse o seguinte, que iria se entregar para se defender das acusações e que vai continuar lutando contra a perseguição que está sofrendo aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo. Eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que aguarda as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e também do governo italiano e que as providências que cabem à casa já estão sendo adotadas. Ele disse também que não cabe à Câmara deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda ou não do mandato de Carla Zambelli. A Itália é um país justo e democrático. Estou tranquila. Mas ela fala assim, né? Ela dá um tom de gravidade a tudo que ela diz. Se você lê as palavras, não tem nada que se aproveite ali. Mas se você ouve a Zambelli falando, você fala, nossa, quanta seriedade. Essa mulher é focada. Essa mulher, ela dá um tom ali de, estou tranquila. Não... Quando, na verdade, é uma criminosa. Ela invadiu o site do CNJ. E, aliás, é pouco. É uma pena que a Carla Zambelli vá cumprir pena por uma invasão ao site do CNJ, não porque não seja um crime grave, mas porque ela cometeu outros 1000 vezes mais graves que esse. E olha que eu não tô nem falando daquele em que ela saiu correndo com uma arma em punho atrás de um cara que hostilizou na rua. Foi agredida, não foi nada. Ele me jogou no chão, não jogou. Caiu. Ela caiu, depois as imagens mostraram. Mas você sabe como é que você consegue detectar, Carla, que a Carla Zambelli tá mentindo? A boca dela tá se mexendo. Não é uma verdade que saia da boca de Carla Zambelli. Tudo. A Carla Zambelli ganhou projeção nacional, eu não canso de contar isso,
quando ela, passeando ali por Uberlândia, era uma ativista daquele... Fêmea. Não, do Fêmea ela foi antes. Antes. Ela surfou na onda do Fêmea. Sim, feminista que tirava a blusa, né? Aí quando aquilo saiu de moda, ela passou a surfar na onda dos protestos de 2013. E ela era daquele, acho que do Vem Pra Rua, alguma coisa assim, um desses movimentos aí que foram criados naquela época. E aí ela, passeando em Minas Gerais, deu de cara com uma loja que provavelmente ela não conhecia, que era uma loja Havan, com uma estátua da Liberdade. Aí ela olhou aquilo e falou, pô, tá aí a oportunidade que eu tenho pra contar uma bela de uma mentira na internet. Parou no acostamento, ligou a câmera e falou, gente, eu tô aqui em Uberlândia e vocês não acreditam. Vocês estão vendo aquela loja enorme ali? Aquela loja, ela é da filha da Dilma. E ela, com o dinheiro que foi desviado da Petrobras, olha o vídeo aí. Tem som, Thiaguinho? Não tem, né? Que pena. Essa loja, ela é da filha da Dilma. E ela abriu essa loja com o dinheiro desviado da Petrobras. E para provocar, ela colocou o nome de Havan, que é quase Havana, capital de Cuba. Vocês acreditam? E ainda por cima, só para provocar a gente, colocou ali uma estátua da Liberdade. Ai, é muita cara de pau. E aí ela fala assim, é incrível, né? Como filhos de presidente se dão bem nesse país. Eu concordo com esse particular aí. Então, assim ela fez a fama dela. Isso aí viralizou. Depois, numa entrevista a um programa de rádio, ela disse, não, eu mesmo fui vítima de uma fake news, não foi por mal. Eu vi aquilo na internet e acreditei. Engraçado que não tem vídeo nenhum que as pessoas dizem que aquela loja pertence à filha da Dilma, a não ser o dela. Né? E ela nunca pediu desculpas. Nunca. Ela nunca falou, olha, me desculpem. Eu tava, enfim, é Carla Zambelli. Ela conseguiu a façanha, eu também não me canso de contar, porque isso me impressiona a cada dia, de avisar ao Brasil que cometeria um crime. Porque ela publicou uma fotografia ao lado do Walter Delgatti, num saguão de hotel, acho. Ele tava com uma mala na mão. Walter Delgatti, pra lembrar quem é, o hacker. O hacker. Uma fotografia ao lado dele, em que ela escrevia assim, gente, olha quem eu encontrei aqui. Vem coisa boa aí. Mistério. Que vem coisa boa? É uma temaqueria? Né? É uma paleteria mexicana? Não. Morango do Amor não tinha na época, Morango do Amor ainda não tinha. Depois a gente soube a fotografia aí. Depois a gente soube que a coisa boa era essa molecagem, a invasão ao sistema do CNJ. Pra quem acha que isso é pouco, tente imaginar por um segundo, feche o olho e tente imaginar um deputado americano invadindo o site do equivalente ao Conselho Nacional de Justiça lá nos Estados Unidos. Esse cara pegaria prisão perpétua. A Zambelli vai pegar 15 anos. Daqui a alguns anos vai progredir de regime. Mas o que eu tô dizendo, é uma pena que ela seja julgada por esse crime, que no final das contas é um crime sem vítima, né? Era um mandado de prisão contra o Alexandre assinado por ele mesmo, uma molecagem cometida por uma adulta. Mas ainda assim um crime grave. E não pelo que ela fez na pandemia. E não pela tentativa de matar milhares de brasileiros, sabotando as medidas protetivas, sabotando a vacinação. É uma pena que a Carla Zambelli não vá ser presa pelo que ela fez entre a eleição de 2022 e a posse do presidente Lula, quando ela conclamava militares e implorava aos militares para que dessem um golpe de Estado. Vocês vão bater continência para um ladrão ou para a nação brasileira, generais de 4 estrelas, dizia Carla Zambelli. É uma pena que esses crimes gravíssimos aparentemente vão ficar impunes para a criminosa Carla Zambelli. Tá? No mais, eu fico me perguntando quanto ela acredita nas palavras dela mesma, Carla. Eu me lembro de um livro que eu li chamado Pyongyang, recomendo, Pyongyang. É a capital da Coreia do Norte. É de um quadrinista canadense chamado Guy Delisle. Ele vai morar na Coreia do Norte, ele vai trabalhar num estúdio lá, passar uma temporada, e ele aproveita e faz um diário de bordo, assim, transforma aquilo num livro. Pyongyang, não tem como esquecer, é o nome da capital da Coreia do Norte. E aí ele fala sobre as experiências dele ali como forasteiro, vivendo naquele regime fechadíssimo. Andava o tempo todo com um guia, tinha pouquíssima liberdade de circulação, e esse guia estava sempre lá exaltando os feitos da Coreia do Norte. Tem uma cena muito intrigante, Sheila, dos dois num carro, e aí o Delisle fica olhando pro cara e fica pensando assim, será que ele acredita nisso? E fica desesperado porque ele nunca vai saber.
Se ele perguntar, é capaz que ele mesmo entre em problemas, porque ele não pode contestar o regime da Coreia do Norte, ele não tem como perguntar para aquele cara se ele acredita que tudo aquilo é verdade. E aí ele fica matutando, será que lavaram tanto a mente desse cara que ele realmente acredita nisso? Ou será que se ele tivesse a chance, ele gritaria agora e falaria, me tira daqui, pelo amor de Deus, e ele nunca vai saber. Quando eu vejo a Carla Zambelli, quando eu vejo o Eduardo Bolsonaro, quando eu vejo esses caras dizendo que a gente vive num regime de exceção, que a gente vive numa ditadura, que esses caras são perseguidos, quando qualquer um que ainda mantém os 2 pés no chão e a cabeça no lugar, cara, olha para esses caras e falam, esses caras são criminosos. Eles cometeram e seguem cometendo crimes, eles têm que ser presos. Será que eles acreditam? Será que eles próprios acreditam nas próprias palavras? Eu acho que a gente nunca vai saber. É uma pena. Mas não é problema nosso. E não é problema da justiça brasileira. A justiça está preocupada com crimes que foram cometidos e não se a Carla Zambelli acredita ou não neles. Né? Agora, pode ser problema de 946 mil pessoas, ou 946 mil eleitores que votaram nela em 2022. Ela foi a 3ª parlamentar mais votada do país nas eleições de 22. Não seria hoje. Então, ela perdeu a bênção do Bolsonaro. Os votos, na verdade, não são dela, são do Bolsonaro. Então, ela é a nova Joyce. A Joyce Hasselmann. Que perdeu tudo, né? Quando desgarrou-se do bolsonarismo, político. Ela tomou um tapa de realidade, a Joyce. Ela foi se candidatar a vereadora em São Paulo e teve 1.000 votos. Havia sido votada por 1 milhão de pessoas. Né? A Carla Zambelli provavelmente não teria esses votos todos hoje. Bom, o movimento era um movimento Vem Pra Rua mesmo. Ela passou a participar das manifestações de 2011. E aí, em 2011, ela fundou um outro grupo que é o Nas Ruas. Ah, isso aí. Né? Então, são os dois. Ela tem relação com esses 2 grupos diferentes, Vem Pra Rua. E aí, só repetindo, né, o que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que tomou conhecimento da prisão dela na Itália e diz que a Câmara já tomou todas as providências, porque não cabe aos deputados discutir essa prisão, e sim o mandato de Carla Zambelli, e que isso já está sendo feito e está todo mundo meio que tentando abafar o caso, né, no Congresso Nacional, pisando em ovos os políticos brasileiros.